Muito boa noite, mais um Tá Na Hora Santa Catarina, começando aqui no SCC SBT, a TV mais querida da sua família. Pode se chegar, pode tranquilizar, largar a bolsa, tirar o sapato, deitar no sofá, ficar alguns minutinhos aqui com a gente. Como é que foi o seu dia? Foi um dia difícil? Foi corrido? Tentou fazer algumas coisas que não deram certo? Foi um dia que deu certo pra você? Planejou, conseguiu cumprir os desafios? Tem dias e dias, pessoal, e a gente está aqui para finalizar o dia com você, para deixar você aí de casa muito bem informado, independente do seu dia, a gente vai juntinhos. Uma coisa você aí de casa pode contar no seu dia, que somos nós aqui no Tá Na Hora Santa Catarina te esperando com as melhores informações do estado. Boa noite para você, boa noite, boa noite. Nosso WhatsApp, inclusive, está aberto para vocês, viu? A gente quer chegar na sua cidade, no seu bairro, na sua casa. Que denúncia é necessária? Que história você quer contar? O nosso WhatsApp 48991622676 já está aqui, aberto para você. Mande sugestões de pauta. A gente quer saber como chegar até você aí de casa, viu? Tiago Pires, a gente já começa trazendo o nosso apresentador do continente. Ele está prontinho já para dar oi, pessoal? Tá chegando? Tiago tá pronto, tá chegando por aqui. Boa noite, Tiago Pires. Cadê você? Boa noite, Júlia. Boa noite para você, para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha em toda Santa Catarina. Que bom, né? Que bom saber que você está ligado no SCC SBT. Olha, hoje eu vou dividir informação e tela com você aí no estúdio. Hoje eu estou aqui no continente, é claro, no Bom Abrigo. Pedi aqui para o Serginho mostrar essa praia linda, como tem pontos lindos aqui no nosso continente, né? E esse aqui é um deles. Praia do Bom Abrigo, lugar lindo, né? Agora há pouco está o pessoal aqui tomando chimarrão, conversando. E é daqui que hoje, com esse cenário lindo, volta para mim aqui, Serginho, para mostrar, ó. Olha aqui as pedras bem aqui atrás, lá ao fundo São José. Enfim, é um cenário deslumbrante e onde a gente vai estar hoje trazendo muita informação para você aqui direto do continente. E hoje, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer, Júlia, você já vai falar aí sobre o tema do Zap, mas vamos trazer de forma exclusiva uma entrevista com um Uber, com um motorista de aplicativo, né, que ontem sofreu uma tentativa de assalto. Momentos de pânico, de terror, tinha arma envolvida, 4 homens entraram no carro dele, era início da noite, 7h20 da noite, e a gente vai relatar tudo isso de forma exclusiva. Nós conversamos com esse motorista de aplicativo e daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações, todos os detalhes do que aconteceu na ilha, viu? Foi lá no Tacorubi, uma corrida que ia sair do Tacorubi em direção a Beira-Mar, o Shopping Beira-Mar. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes. Até porque, Júlia, eu vou já devolver para você. Hoje o nosso assunto do WhatsApp, o tema é esse, é Uber, é passageiro. Vai daí. É isso, Thiago. A gente quer saber da sua experiência também no trânsito da capital. 48991622676. O nosso WhatsApp é aberto para escutar você aí de casa. A gente começa a girar o estado. Eu vou trazer aqui, continua inclusive falando de trânsito desde ontem, né? A gente trouxe alguns acidentes, algumas rodovias ainda mais congestionadas no final da tarde aqui em Santa Catarina. E agora eu volto com a BR-282. Uma colisão entre 2 caminhões na BR-282, em Águas Mornas, aconteceu na tarde de hoje, agora há pouco. Um acidente deixou um motorista de 55 anos encarcerado, com ferimentos graves e suspeita de hemorragia interna, sendo necessária sua retirada com o uso de ferramentas de resgate. Depois do atendimento no local, a vítima foi encaminhada ao hospital pelo SAMU. O condutor do outro veículo não se feriu. A ocorrência mobilizou equipes dos bombeiros de Santo Amaro da Imperatriz e Rancho Queimado, além do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal, que também atuou no controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado essa tarde. Agora, o trânsito já está liberado. A gente viu ali as imagens impressionantes, um acidente difícil na BR-282, essa que é uma das rodovias mais perigosas aqui em Santa Catarina. 282 é e sempre será uma bandeira do nosso SCC SBT. A nossa equipe de reportagem, a nossa equipe de jornalismo da manhã e da noite está sempre cobrando junto com você motorista, as melhorias, a estrutura e, claro, o respeito, né? A conduta ainda melhor no trânsito por parte dos motoristas. BR-282 é uma preocupação nossa e você de casa pode acompanhar aqui com a gente. Agora a gente fala sobre o caso da jovem gestante de Indaial. Vocês lembram que morreu em decorrência de complicações por dengue hemorrágica? Pois bem,
Ela morreu depois de procurar atendimento médico 4 vezes na mesma unidade e a polícia segue com as investigações para apurar a suspeita de negligência e erro médico. A Nath está chegando ao vivo agora com a gente porque vai trazer agora atualizações para trazer um pouco de mudanças, né, desse caso, em relação a essas investigações. Nath, a gente já está acompanhando esse caso que foi, com certeza, assustador para muitas pessoas. E os desdobramentos continuam por aqui, né? O que você traz para a gente hoje? Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente isso. A novidade agora deste caso de Indaial é o afastamento preventivo de um dos médicos que atendeu a Maria Luísa, de apenas 18 anos de idade. O Hospital Beatriz Ramos confirmou que ele foi o responsável pelo terceiro atendimento da jovem das 4 vezes que ela buscou a unidade de saúde, e essa decisão é justamente por conta da gravidade de toda essa situação. Inclusive, um laudo pericial já apontou que houve falhas no segundo e no terceiro atendimento dessa menina. Além disso, no início dessa semana, a gente trouxe aqui que a Polícia Civil iria colher os depoimentos. Então, ontem, os médicos do primeiro e do quarto atendimento deporam na delegacia, né? Eles foram ouvidos como testemunhas. Hoje, a mãe da menina, a mãe da Maria Luísa, também prestou depoimento, ela que alega negligência, foi ela então que registrou o boletim de ocorrência e assim a investigação começou, ela que pede também por justiça. Hoje, então, quer dizer, amanhã, outros 2 médicos devem depor. E assim, então, encerra essa fase de recolher os depoimentos da polícia, né, na polícia. Toda essa mobilização acontece porque a polícia já vê indícios de falha, então, de falhas graves no atendimento dessa menina. E aí a gente lembra que a Maria Luísa, de 18 anos, e a bebê, ela que estava grávida de 7 meses, morreram no último dia 2 de abril. Ela procurou o Hospital Beatriz Ramos durante uma semana 4 vezes, relatando estava com dores intensas, estava com febre, na última vez também estava com algumas manchas roxas pelo corpo. Então ela procurou 3 vezes o Hospital Beatriz Ramos e aí na 4ª vez, antes dela ir para o hospital, ela foi em um posto de saúde ali da cidade de Indaial, onde ela tinha feito o pré-natal. Eles viram que ela estava em uma situação crítica e a encaminharam ao Hospital Beatriz Ramos. Vale ressaltar que a 3ª vez que ela foi ao hospital foi a vez mais grave, justamente essa em que o médico foi afastado, porque ela foi medicada, mandada para casa e nem sequer realizaram algum exame de sangue, sendo que ela já estava, né, com sintomas bem agravados por conta então dessa dengue. Então daí na 4ª vez, como eu estava falando, ela procurou o posto de saúde e depois foi encaminhada ao Hospital Beatriz Ramos. Quando ela chegou lá, por conta da gravidade, ela foi encaminhada aqui para Blumenau, no Hospital Santo Antônio. Quando ela chegou aqui nesta unidade de saúde, eles precisaram então realizar uma cesariana de emergência. A bebê já nasceu sem vida e ela morreu pouco tempo depois. Agora então as investigações avançam, né? E aí tanto o Conselho Regional de Medicina quanto a Polícia Civil, eles analisam os prontuários médicos para descobrir se houve negligência, erro médico, o que aconteceu nestes atendimentos. Mas o atestado de óbito já confirmou que a Maria Luísa, ela morreu então por complicações de uma dengue hemorrágica. E aí sobre o andamento das operações, o Hospital Beatriz Ramos informou que abriu uma sindicância interna, mas que, claro, né, está esperando o prontuário médico do Santo Antônio. O Santo Antônio diz que só vai encaminhar esse documento à polícia. Então ainda há uma discussão entre os 2 hospitais. Mas o que há de fato até agora é que, caso seja comprovado a negligência, os responsáveis eles precisam responder daí por homicídio culposo e a gente vai seguir acompanhando o desenrolar dessa história. Júlia. No fim, Nath, esse é só um primeiro passo, né, para a resolução desse caso, que é o afastamento desse profissional, para entender o que aconteceu, para que essa menina voltasse para casa 4 vezes, sem uma resposta, um exame, um encaminhamento, uma internação necessária. Obrigada, Nath, pela apuração, pelas informações, você que tem acompanhado esse caso de pertinho. Daqui a pouquinho a gente chama de novo aí no Vale do Itajaí, viu? Pessoal, o Ministério Público de Santa Catarina entrou na Justiça para barrar uma lei municipal que cria a figura de agentes voluntários na segurança pública de Florianópolis.
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, a medida pode ser inconstitucional e até ferir princípios básicos da administração pública, como a agência de concurso. A promotoria também questiona o uso de voluntariado com pagamento por turno e a atuação direta desses agentes em atividades de segurança. A gente vai agora ao vivo com a nossa repórter Érica Garda, que traz os detalhes desse assunto. A Érica está chegando aqui com a gente. Muito boa noite, Érica. Como que esse caso pode se desenrolar daqui para frente? É com você. Oi, Júlia, boa noite a todos os nossos amigos de casa. Isso é um programa que faz parte da Prefeitura aqui de Florianópolis e que busca essa atuação desses voluntários na questão da segurança pública aqui da cidade. Só que aí o Ministério Público aqui de Santa Catarina fez um levantamento e constatou então algumas irregularidades por parte desse programa. Para começar, é sobre a questão do próprio trabalho desses voluntários. Isso porque, segundo esse estudo que foi feito pelo Ministério Público, eles não estão atuando apenas como apoio, mas também como segurança, com escala, treinamento e até mesmo uso de uniforme, o que não seria correto. Além disso, foi levantada uma outra questão pelo MP, que é a questão de um valor que é pago para esses voluntários, cerca de R$ 125 até R$ 150 por turno, o que para o MP também não caracteriza e não condiz com o trabalho voluntário. A partir de agora, então, o Tribunal de Justiça vai fazer essa avaliação, vai analisar o caso e pode decidir, inclusive, pela suspensão desse programa que já acontece há alguns anos aqui em Florianópolis. Uma situação que a gente vai seguir acompanhando, inclusive essa resposta, essa decisão por parte, então, do Tribunal de Justiça. Júlia, eu volto contigo. Obrigada, Érica, pelas informações. Já já você vai acompanhar com exclusividade, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, a entrevista com um motorista de aplicativo que sofreu uma tentativa de assalto no Morro do Quilombo, aqui na capital. O Thiago Pires conversou com esse trabalhador sobre o momento de desespero e os traumas que ficam. Esse assalto foi registrado pela câmera do carro do motorista. É daqui a pouquinho, viu, pessoal? Enquanto isso, a Prefeitura de Biguaçu informou que 110 escorpiões foram capturados na noite dessa terça-feira. Thiago Pires, é verdade uma coisa dessa? 111 escorpiões? Conta mais pra mim. Imagina, quando a gente vê um só, a gente já fica apavorado, desesperado, né, Júlia? 110 escorpiões, para ser mais exato, foram capturados na noite desta terça-feira. Chega a dar um arrepio na gente, né? Mas é isso mesmo, viu? Isso aconteceu no condomínio do bairro Praia João Rosa, viu? A ação foi realizada pela equipe da Vigilância em Saúde Ambiental e Zoonoses, que segue acompanhando a situação e deve voltar ao local nos próximos dias para reforçar, é claro, o monitoramento e o controle. Já no dia de hoje, mais 6 escorpiões foram encontrados, viu? Até o momento foi registrado apenas um caso de picada em um cachorro, sem ocorrência envolvendo pessoas. Segundo o órgão, a responsabilidade pela limpeza e eliminação de criadouros é dos moradores em áreas privadas, como casas e condomínios. Já em espaços públicos, a responsabilidade é da Prefeitura. A Vigilância Sanitária fará uma reunião com todos os moradores nesta noite para orientação como acúmulo de lixo, entulhos, materiais sem uso, que é um dos principais fatores aí que favorece o aparecimento de escorpiões e aumentar o risco, inclusive, de acidentes e a proliferação de pragas, né? Por isso, a recomendação é manter os ambientes limpos, fazer o descarte correto dos resíduos. Mais informações você confere, é claro, no portal SCC10, principalmente, né, Júlia, de como você manter a casa limpa, o ambiente limpo. E para você que mora em condomínios, como nós falamos, tem que ter uma regra básica para evitar essa proliferação, porque 110 não é um, não é dois, são muitos e aí pode virar uma praga geral aí na região, né? Dos escorpiões, a gente vai para os maus tratos de animais, viu? Porque a Polícia Civil concluiu a investigação de um caso de maus tratos de animais que ocorreu no interior de Xanxerê. Um homem foi indiciado depois de abandonar um cachorro em situação de rua. É claro que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre tudo isso que aconteceu. Maus tratos sempre pega o coração da gente, né? Dói, machuca. Vamos entender mais? Felipe Bastos tem todos os detalhes. Olha só. O caso aconteceu na linha Barro Preto, no interior do município de Xanxerê, e foi apurado pela Delegacia de Investigação Criminal. A nossa equipe teve acesso às imagens das câmeras de segurança que flagram o exato momento em que um homem foi flagrado retirando um cachorro do porta-malas de um carro e abandonando o animal nas proximidades de um centro comunitário.
O suspeito, um idoso sem antecedentes criminais, foi identificado e ouvido pela polícia. Ele confessou o abandono e alegou que o cachorro havia aparecido em sua propriedade e estaria causando prejuízos. Apesar de afirmar que não teve a intenção de maltratar o animal, o homem reconheceu que errou e disse estar arrependido. Um senhor, um idoso, sem passagem pela polícia, que alegou que o animal havia aparecido em sua propriedade e, segundo ele, o cachorro teria maltratado e matado outros bichos que ele tinha no sítio. E esse senhor acabou pegando o cachorro, amarrou no saco e abandonou nessa localidade. Ele mostrou-se arrependido com a sua atitude e, mesmo assim, no final do inquérito policial, ele foi indiciado pelo crime de maus-tratos. O inquérito foi concluído em um prazo aí de 4 dias e o homem foi indiciado por maus-tratos aos animais, crime previsto na legislação ambiental brasileira. Voltamos ao estúdio. E essa lei tem que ser cada vez mais dura, a pena cada vez mais dura para esse tipo de crime, né, Júlia? Obrigado aí ao Felipe Bastos por todos os detalhes e as informações deste caso. Agora, a gente vai falar sobre um outro caso que aconteceu no início da noite de ontem, aqui em Florianópolis, mais precisamente no bairro Itacorubi. Nós trouxemos já no início do jornal uma situação envolvendo um motorista de aplicativo e uma tentativa de assalto. O carro dele, como tinha um pouco mais de tecnologia, carro moderno, tem diversas câmeras. E essas câmeras registraram toda a ação, desde o início, da entrada, da chegada, desde a chamada desta corrida do Itacorubi até o Beira-Mar Shopping, até essa tentativa de assalto. Olha, ainda bem que não estamos noticiando uma tragédia hoje. Foi por pouco. Ele conseguiu ficar apenas, né, na tentativa. Vamos entender um pouquinho mais? Sabe por quê? Porque de forma exclusiva nós conversamos com o motorista do aplicativo, o que sofreu a tentativa deste assalto no início da noite de ontem. Parece cena de filme o que vocês vão ver agora. É exclusivo, está na tela do SCC SBT, está na tela do Tá Na Hora Santa Catarina. Pode rodar. O que deveria ser mais uma simples corrida de aplicativo se tornou em momentos de pânico, tensão e medo na noite desta quarta-feira em Florianópolis. Uma viagem do Morro do Quilombo, no Itacorubi, até o Beira-Mar Shopping, que deveria durar pouco mais de 15 minutos, pareceu uma eternidade. Estamos bem em frente ao Centro de Saúde do Itacorubi. Foi aqui nesse local, exatamente aqui neste ponto, onde o Johnny estava com o carro aguardando por uma chamada no aplicativo. 7h20, tocou o aplicativo, é isso, Johnny? Isso, estava parado bem aqui, aí tocou uma corrida, no nome de Isabela, a buscar aqui no Colombo em direção ao Shopping Beira-Mar, né? Daí eu subi, chegando lá, eu parei bem na frente de um salão, no qual eu olhei, tinha uma moça com o celular se ajeitando assim para sair do salão. Você achou que era ela? Achei que era ela. Aí nesse momento veio um menino do meu lado ali, né? Aí confirmou o nome de Isabela, disse que era, ele perguntou se podia ir na frente, aí ele entrou na frente e os outros 3 entraram atrás do carro. E pai, é Isabela? Isso. É 4 pessoas. Aham. Vai indo na frente. Isabela, pai. Então o banco aí. Tá beira mais, né? Aí chegando aqui no cruzamento, próximo cruzamento, eles anunciaram o assalto, né? Falaram perdeu, e me pegaram pelo pescoço aqui assim, né? Aí no momento que ele pegou no pescoço, mandou para parar o carro, aí eu me assustei, aí meio que larguei os comandos do carro, o carro atravessou a rua e colidiu num veículo que estava passando na hora. Veja por outro ângulo o anúncio do assalto e o momento da colisão. Tá de boa, tá de boa. Eu não vi. Não dá, pisou o carro. Quando eles entraram no carro, 4 homens, você notou alguma coisa que poderia ser algum assalto ou agiu normalmente, eles agiram normalmente? Qual era o assunto deles? No momento, como eu vi o guri ali, não parecia. Depois que eu olhei pelo retrovisor assim, vi os
Os de trás eu comecei a suspeitar, mas no momento eles estavam falando que ia encontrar umas meninas no shopping, assim, né? Vocês estão acompanhando aí no vídeo, tem um certo momento que dá para ver que um dos homens, né, que estava na frente, um dos meninos que estava na frente, ele demonstra uma certa tensão aí, olha para cima, olha para baixo. Você notou e percebeu que ele estava tenso? Sim, ele, mais ou menos chegando aqui, ele começou a olhar muito para mim. Olhava para meus objetos, olhava para o celular, né, a rádio ali e a câmera, né? Exatamente neste ponto foi onde aconteceu esta colisão que vocês estão vendo aí na imagem, captada inclusive dentro do carro do Johnny. Johnny, então nessa rua aqui, Oliveira, vamos mostrar. Ali no meio dessa quadra, mais ou menos, eles anunciaram o assalto, foi isso? Isso, mas apenas onde está a bis ali, eles anunciaram o assalto. E a arma que mostra no vídeo, você chegou a ver ela na hora? Na hora não, porque, né, tava pra frente e botaram aqui assim, né? Só... Percebeu que era uma arma? Não, eu percebi que tinha alguma coisa, até achei que ele tava com uma faca, alguma coisa, e não vi que era uma arma, né? Johnny, a gente tá vendo aqui, ainda tem resquícios da arma, é isso? Isso, na hora da batida, a arma tava na cabeça, ela faz assim, né? Aí pega aqui um arranha aqui embaixo. E pega um pouco embaixo do pescoço aí. Isso. No vídeo, você consegue escutar o momento aí em que há um disparo. Esse disparo ele não foi em direção a você, foi para cima? Foi para cima. Agora, Johnny, o que passa na cabeça do Johnny, 5 anos, motorista de aplicativo, nunca tinha passado por um assalto, como você me relatou. O que passa na cabeça no momento daquele? Foi bastante desesperador, eu nunca passei nada semelhante. Eu até me sentia bem seguro na cidade aqui, eu sempre morei aqui, adoro morar aqui. Mas daqui para frente eu vou tomar mais cuidado nas corridas ali, local de embarque, desembarque, né? Vendo o que passou e o que poderia ter acontecido, porque esses caras saem, para eles tanto faz matar ou morrer. O filme que passa na cabeça dá para contar pra gente o que é naqueles segundos, milésimos de segundo? É bem complicado, sim. Eu pretendo continuar nos aplicativos ali, né? Tomando mais cuidado. E até questão de passageiros, assim, que deixam às vezes a gente à mercê no perigo, né? Eles deixam a gente esperando num lugar escuro e muitas vezes põe bastante gente em risco. E tanto na chamada de terceiros também, né? Pede no nome de uma mulher, vem um homem, pede num homem, vem uma mulher, né? Acontece bastante isso. Johnny, obrigado por conversar com a gente, tá? Bom trabalho para ti. Obrigado. A gente está feliz de poder estar contando essa história, que você está aqui ainda. Como você disse, dando os materiais, a gente corre atrás para seguir a vida em frente, né? Isso aí. Tomando cuidado redobrado. Com certeza. Fica de boa. Filha da puta. Eu não vi. Dá ré. Não dá, pifou o carro. Não dá, pô, pifou o carro. Ei, me ajuda aqui! Ajuda, porra! Ajuda! Júlia, é uma cena realmente lamentável, né? Parece cena de filme, né? Com tensão, com arma na cabeça. E como a gente relatou, isso poderia ter sido uma tragédia, porque qualquer vez que você consegue ver nas imagens que eles estão com o dedo no gatilho ali o tempo inteiro, né? Qualquer movimento a mais forte, poderia ter disparado ali na cabeça do Johnny, nas costas, enfim. Então, é realmente muito tenso tudo que ele viveu naquele momento ali. Graças a Deus, ele está bem, seguindo trabalhando aí. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, que por nota se manifestou, relatou, né, tudo que nós vimos e que o Johnny já relatou, mas diz que após o fato, os suspeitos fugiram do local, como nós vimos nas imagens, e a polícia diz o seguinte, um aparelho celular, possivelmente de um dos autores, foi apreendido. Foram realizadas buscas na região, porém até o momento ninguém foi localizado. A Polícia Militar segue em diligências e reforça que qualquer informação pode ser repassada pelo 190. Pela informação que o Johnny disse, possivelmente sejam menores, talvez nem todos eles. Um poderia ser um pouco, com fisionomia, né, de mais velho, era maior, mas os outros menores. Mas que sejam pegos, que sejam capturados aí e possam pagar por esse crime que cometeram. Como disse, poderia ter sido uma tragédia muito grande que a gente estaria noticiando nessa noite, Julia. É isso, Thiago. Só quem já passou por uma situação como essa, se já teve familiares, amigos que passaram por uma situação como essa, mais do que a tensão, né? O desespero do momento, é não saber o que vai ser da sua vida. Acho que muita coisa passa pela cabeça e muitos dos impactos são sentidos nos dias seguintes, né? Às vezes nas semanas, nos meses, nos anos seguintes, que é esse medo diário, infelizmente. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar de outro susto, mas um susto que moradores de um prédio tiveram na noite dessa quarta-feira em Itajaí. A estrutura cedeu e o local precisou ser evacuado e interditado.
A repórter Cristiane Pinheiro tem todos os detalhes para vocês aí de casa. Os bombeiros foram acionados ontem por volta das 9h30 da noite para atender essa ocorrência. Os moradores relatavam que ouviram barulhos de vidro, móveis quebrando e, em seguida, outros moradores pedindo para que todos saíssem do prédio porque a estrutura estaria desmoronando, caindo. Quando acessaram a parte térrea desse prédio, perceberam que a porta de vidro da recepção já estava quebrada, havia muito material na escada e muitas rachaduras em torno do prédio. O prédio é bem antigo, fica bem no centro de Itajaí, tem 4 andares e 16 apartamentos estão ocupados com 65 moradores. Apenas 3 pessoas ficaram levemente feridas por conta dos cacos de vidro. Nas imagens é possível ver que a parte térrea do prédio cedeu e afundou. A estrutura rachou em vários lugares. Todos os moradores, como eu falei, saíram a tempo. A Secretaria de Obras disponibilizou um caminhão para retirar os utensílios dos moradores e também os colchões dos apartamentos. Um abrigo temporário chegou a ser aberto no salão paroquial da Igreja Matriz, mas não chegou a ser usado, viu? A maioria dos moradores preferiu mesmo ir para a casa de amigos e familiares. Apenas 4 pessoas foram encaminhadas para a casa de apoio da prefeitura. De acordo com os bombeiros, hoje está sendo realizada a avaliação da estrutura em conjunto com a Defesa Civil, um engenheiro civil e também um topógrafo. As equipes buscam saber, claro, se o recalque das fundações está estabilizado ou se o prédio continua afundando, está em movimento. Ontem ainda, como medida preventiva, foram solicitadas aí a evacuação de 2 casas que ficam próximas e parte de garagens de um condomínio que fica ao lado também foram interditadas, até a realização da análise estrutural do profissional especializado em patologia de edificações. O acesso ao prédio também está proibido, como eu já falei, até a emissão desse laudo técnico conclusivo pelas equipes. Todos os moradores são de aluguel nesse prédio, mas o susto foi grande, mas por sorte apenas 3 moradores se feriram levemente e agora devem aguardar a orientação da Defesa Civil para retornar, ou a gente vai, claro, acompanhar essa situação para ver se o prédio, infelizmente, pode ser condenado. Mas a gente aguarda as informações, a gente vai acompanhar e traz tudinho aqui. Volto com vocês. Gente, apavorante. Completamente apavorante. A nossa equipe comentou aqui nos bastidores que teve até morador fazendo live ao vivo, né? Atualizando como é que estava a situação. Muita gente acabou repercutindo isso nas redes sociais porque acompanhou esse susto da comunidade desse prédio ao vivo. Assustador. Agora, pessoal, o vice-prefeito de Itajaí, Rubens Angioletti, esteve reunindo com os moradores do prédio. Ele gravou um vídeo onde ele dá as orientações para essas pessoas com relação a esse caso e esse susto. A gente vai ver agora. Nós temos um engenheiro civil, nós temos outro engenheiro civil que veio aqui voluntariamente nos ajudar, que é patologista de obra, ou seja, ele trabalha exatamente com essas situações. O que eles sugeriram a gente fazer? Eles sugeriram que seja feito o escoramento do prédio por dentro, de andar por andar, para ir permitindo que as famílias aos poucos entrem para tirar os seus pertences, mas só quando estiver seguro. A gente estava tirando aqui nos primeiros andares e nas janelas, mas o prédio está estralando. Ele cedeu de ontem para hoje em torno de 1 centímetro. Então, ele cedeu menos do que ontem, mas ele está cedendo. Então, assim, ó, não tem como ninguém entrar aí, nem mais o pessoal da Defesa Civil. Eu já pedi para isolar as portas, para ninguém mais entrar, porque o primeiro que nós precisamos fazer é preservar as vidas. O proprietário também está presente. A princípio, a engenharia aponta isso, que nós devemos escorar o prédio para permitir a entrada de família uma a uma, para retirar os pertences principais, tá? E depois nós vamos continuar monitorando, porque há um outro risco além do prédio entrar em colapso. É que ele está cedendo para trás e nós temos outra obra atrás, nós temos outro prédio atrás.
Então, nós precisamos ver o que nós vamos fazer, se vamos botar embaixo, depois de tirar pertence, aí o proprietário aí cabe ao proprietário fazer o contrato, né, da empresa que vai tratar disso com ele, tá? É isso, vocês viram aí, estão as orientações do prefeito, todos agora precisam aguardar esse escoreamento, então, do prédio para retirada dos móveis e dos itens pessoais. A gente se compromete a acompanhar essa comunidade, acompanhar essas famílias e entender, né, o que vai ser dessa espera, como que vai ser esse processo até que eles consigam retomar as suas vidas. Um grande susto, gente, fiquei apavorada. Vendo as imagens, vocês aí de casa devem ter ficado também um susto de ver um prédio se acabando, né, se desfacelando. A Prefeitura de Florianópolis, meu povo, começa nessa quinta-feira a revitalização de um trecho de 1,8 quilômetros da ciclovia da Beira-Mar Norte. A obra deve durar cerca de uma semana e será feita por etapas, com interdições parciais ao longo do percurso. Durante os trabalhos, ciclistas e usuários de patinete vão precisar dividir a calçada com pedestres. O objetivo é recuperar o asfalto, que está em más condições, e melhorar a segurança e o conforto de quem utiliza a via. Por isso, agora, compartilhando ainda mais espaço, a gente pede, claro, respeito, muita calma, né? Paciência, não só no trânsito, mas nesse espaço de trânsito também, porque é importantíssimo. Muitos acidentes podem acontecer junto com os pedestres, então esse alerta é para você de casa que utiliza esse trecho. Tiago Pires está chegando. Tiago, me conta o que você vai trazer daí. Pois então, Júlia, agora 7 horas em ponto. Para quem está ligando agora, né, no SCC SBT, onde é que o Tiago anda hoje? Estamos no Bom Abrigo, nesse lugar lindo, nesse cantinho maravilhoso aqui do continente, com a praia aqui ao fundo, né, com um cenário maravilhoso para a gente trazer as principais informações para você de toda Santa Catarina. É aqui que nós estamos hoje. Júlia, você estava falando de Floripa, agora vamos para Biguaçu, porque a cidade começou 2026 com excelentes números aí no crescimento econômico, viu? Só no primeiro trimestre lá de Biguaçu foram abertas 1.300 novas empresas na cidade. Mesmo com 748 fechamentos, o saldo ficou positivo. 552 novos negócios. Com isso, o município chegou a quase 18 mil empresas ativas, o maior número da história, por isso merece comemorar. A abertura de empresas também está mais rápida, viu? Em média, leva apenas 13 horas para formalizar um novo negócio. Esse avanço tem impacto direto no emprego. Biguaçu já soma mais de 21 mil trabalhadores com carteira assinada. Segundo a Prefeitura, o crescimento é resultado de menos burocracia, incentivo à formalização e programas que conectam empresas e trabalhadores. Que excelente notícia aí para a querida Biguaçu. Alô, Biguaçu! Um dia vamos estar por aí também trazendo informações e, claro, ancorando o Tá Na Hora Santa Catarina direto aí de Biguaçu. Vamos voltar para Floripa agora? Sabe por quê? Porque o Grupo SCC foi homenageado. Isso mesmo, o Exército Brasileiro prestou uma linda homenagem para a trajetória do Grupo SCC, que tanto nos orgulha, né, Júlia? Todos nós funcionários do Grupo SCC. Vamos entender um pouquinho mais e também fazer parte um pouquinho, né, estando presente, porque o Kaique Guede e o Ari Alencar estiveram por lá e claro que a gente vai ver tudo o que aconteceu nessa linda homenagem ao Grupo SCC. Olha só. Em continência, bandeira. A apresentar. Armas! Autoridades militares e civis se reuniram no 63º Batalhão de Infantaria, na capital do estado, para um grande evento nesta terça-feira. O ato celebra o Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril, que faz alusão à Batalha de Guararapes, em 1648, tida como um marco do início da identidade militar brasileira. E os heróis de ontem se materializam nos homens e mulheres de todos os tempos, né, que juntos trabalham para que o Exército continue tendo a capacidade operacional e logística para estender o braço forte e a mão amiga à sociedade brasileira. Personalidades importantes que contribuem para o desenvolvimento da sociedade catarinense e lideram trabalhos de destaque foram homenageadas durante a cerimônia. É o caso do Roberto Rogério Amaral, né, um empresário, um empreendedor que esteve sempre conosco ao longo dos tempos e que se caracteriza como um homem associativista, fortalecendo a sociedade Santa Catarina. Doutor Roberto Amaral foi representado pela diretora de conteúdo do SCC SBT, Renata Kerber.
Entre as autoridades também estava Gilberto Seleme, presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc. Empresas por todo o estado são parceiras importantes das Forças Armadas. Nós temos a Condefesa dentro da Fiesc e vamos fazer agora em maio uma feira que se chama Expo Defesa, é mostrar para a indústria de Santa Catarina que o Exército é um grande cliente da indústria. É só se cadastrar, ter bom produto, ter preço, que o Exército dá preferência para comprar da indústria nacional. E principalmente a indústria catarinense tem esse potencial, ela tem qualidade, tem tecnologia e tem inovação. Que linda homenagem, né, Júlia? Recebida aí do Exército Brasileiro. Nosso abraço a todo o Exército, nosso agradecimento. Que orgulho, né? Trabalhar no grupo SCC-SBT. Júlia, daqui a pouquinho eu retorno daqui. Como disse, como já explicamos, estamos no Bom Abrigo. É daqui que hoje a gente traz informação e divide tela com você aí com as principais notícias de Santa Catarina. Agora, 7h05, Júlia. 7h05, Tiago Pires, a gente começa a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para derrubar uma lei de Santa Catarina que proíbe o uso de cotas raciais nas universidades. A decisão ainda está em julgamento virtual, mas já tem votos suficientes para declarar a norma inconstitucional. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a Érica Garda, nossa repórter. Érica, atualiza tudo para a gente. Oi, Júlia, boa noite mais uma vez. É isso, essa lei havia sido sancionada pelo governador aqui de Santa Catarina, Jorginho Melo, e gerou muitas repercussões estadualmente, mas nacionalmente também. Então, a gente traz as informações, o placar está em 7-0. O sexto voto, que formou a maioria, foi então do ministro Edson Fachin. Além dele, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e também Carmen Lúcia foram favoráveis. Esse julgamento vai seguir amanhã de forma online e deve contar com o voto de outros 2 ministros, mas como tu bem comentou, já se formou então a maioria. O texto sancionado em janeiro pelo governador aqui de Santa Catarina, Jorginho Melo, estabelecia a proibição então da política de reserva de vagas para estudantes, professores e também técnicos através de cotas raciais ou outras ações então afirmativas como indígenas, pessoas trans, entre outras. Um resultado que a gente vai seguir acompanhando amanhã, um debate que é bastante importante, sensível. Muita gente se manifestou também nas redes sociais sobre esse posicionamento por parte do governador aqui do estado e é com certeza um assunto que a gente vai seguir acompanhando bastante nos próximos dias. Júlia, eu volto contigo. Obrigada, Érica, pelas informações. Agora o nosso comentarista político, Piara Boschi, fala sobre esse assunto. Olha só. Boa noite, Júlia. Boa noite todo mundo que está assistindo, está na hora C. Então, era lei ou era sabor lei? Fica essa pergunta, né? Porque fica muito claro, pelos votos muito contundentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal que analisaram essa questão, que a proposta aprovada pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, um projeto do deputado estadual Alex Brasil, sancionada pelo governador Jorginho Melo, ela não tinha sustentação alguma jurídica para se segurar na Corte Superior, especialmente porque os ministros já analisaram várias vezes a legalidade das cotas raciais nas instituições de ensino. E todos os argumentos acabaram sendo tirados, derrubados, né? O que me chama mais atenção é que a Assembleia Legislativa tem a sua Comissão de Constituição e Justiça, o Governo do Estado tem a Procuradoria-Geral do Estado, são órgãos muito importantes que funcionam muito bem, mas que muitas vezes têm deixado, especialmente na Assembleia Legislativa, projetos que são mais para dar visibilidade a alguns parlamentares de causas extremistas do que para realmente fazer leis que depois vão valer. Então fica uma lei, sabor lei, porque lei ela não valeu nem por um dia. Fica a reflexão. Muito bem, obrigado, Piara. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a história de uma mulher que convive com uma hérnia abdominal há anos, que não para de crescer. Nós fomos atrás para entender por que ela ainda não foi encaminhada para a cirurgia. É daqui a pouco a história dessa mulher aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu te espero. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco no SCC SBT. Agora a gente vai mostrar para você nessa reportagem uma história triste, tá? Porque vamos falar de uma hérnia que cresce há muito tempo
E vamos falar de uma pessoa que sofre há muito tempo. Dores enquanto a cirurgia não chega. Vamos entender melhor isso? Confira na reportagem. Há anos, a rotina da dona Luciane é marcada pela dor. Uma hérnia que começou pequena, hoje já compromete até as atividades mais simples. Quando ela fica, ela já está grande, né? Aí, quando ela fica doída, ela pressiona aqui no peito, assim, sabe? A dor é que parece que vai para cima. Ai, é horrível. Meu Deus. Até para dormir, a dona Luciane precisa se adaptar. Em dias de mais dor, ela busca outras formas para tentar aliviar o desconforto. Quando eu tô com bastante dor, a cama dificulta. Quando é imaginar, porque a minha cama é durinha, né? E aí eu tenho um colchão mais molinha e ela não dói tanto. Eu fico de lado, boto um cobertor embaixo dela para ela não doer. E o colchão que eu dou uma vez de solteiro, ele é mais molinho. Mesmo com o quadro, Luciane espera há anos por uma solução pelo SUS. O sobrinho dela, Jean, acompanha a situação desde o início e diz que a família já buscou ajuda de todas as formas. A gente buscou posto de saúde, no posto eles falaram pra gente, Jean, tem que tomar uma medicação, vamos tomar uma medicação para dor, ela tomou uma medicação para dor, 10 dias depois começa aquela dor forte novamente, porque a medicação só vai mascarar, né? Ela tem que retornar, começar de novo a medicação e foi isso. E assim foi empurrando com a barriga durante 3, 4 anos. Depois foi a questão de hospital, a gente levava ela para o hospital porque lá vai ter um recurso melhor, não teve. Teve sempre a questão de tomar uma medicação. Uma vez foi realizada uma consulta pelo SUS, né? Sempre foi pelo SUS. Ela realizou uma consulta e falaram para ela, tu emagrecendo 40 quilos, tu retorna aqui pra gente. Mas como ela vai emagrecer 40 quilos de um dia para o outro? Depois que a situação de saúde da dona Lúcia se agravou, as tarefas domésticas ficaram ainda mais difíceis. Hoje ela consegue fazer coisas simples, isso se não estiver com crises de dor. Segundo esse médico gastroenterologista, hérnias abdominais podem se agravar com o tempo e comprometer a qualidade de vida do paciente. Com o tempo, se a hérnia não for operada, ela pode apresentar algumas complicações, como, por exemplo, o encarceramento, que é quando o conteúdo da hérnia fica trancado dentro da hérnia, ou até mesmo o estrangulamento, que é quando o conteúdo de dentro da hérnia perde a circulação e isso geralmente requer uma cirurgia de urgência. Nem sempre as hérnias devem ser operadas no mesmo momento do diagnóstico. Alguns pacientes que têm algumas condições clínicas que impeçam ou dificultem o sucesso da cirurgia, eles precisam controlar isso antes de realizar a cirurgia. Por exemplo, pacientes com diabetes descompensado, pacientes com obesidade, com doenças pulmonares descompensadas, que tenham muita tosse. Sem conseguir trabalhar, ela depende do marido e ainda cuida do pai, de 86 anos. Hoje, o básico ela não consegue fazer direito, pelo tamanho da hérnia, né? Então, assim, ela está sem qualidade de vida. Para varrer, cozinhar, lavar uma roupa, ela não consegue ter mais esse auxílio do dia a dia. É triste. A ajuda chegou por meio do deputado estadual Sérgio Guimarães, que conheceu a história da família e decidiu intervir. É humanamente impossível, eu não consigo entender que a Lu ou qualquer outra pessoa chegue com uma hérnia daquele tamanho, num posto de saúde e num médico e dá um remedinho e manda embora. Ninguém se sensibiliza, ninguém vai atrás, ninguém luta para acabar com esse sofrimento, com esse constrangimento. A gente faz isso. Com o apoio de uma rede de solidariedade, ela conseguiu uma consulta com um especialista que vai avaliar o caso e os próximos passos. Eu tô naquele jeito, né? Nervosa, tudo, mas torcendo que vai dar certo, né? Que já tô já tanto tempo sem expectativa, né? E quero uma ajuda, né? Quero ver se dá certo agora. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a paciente não tem solicitação ativa para a cirurgia no sistema e que uma nova consulta de reavaliação foi solicitada. Já o Hospital São Francisco de Assis disse que ela foi atendida em 2023 e recebeu as orientações necessárias na época. Por fim, a Prefeitura de Águas Mornas afirmou que fez os encaminhamentos necessários e que o caso foi inserido no sistema de regulação. Nós todos tivemos direito a ganhar uma consulta boa, né? Um pouco mais ligeira, né? Porque quantos tem hoje em dia por aí que estão precisando de ajuda e a gente nada, né?
Quanto tempo de espera, né? Quantas pessoas, assim como a Luciane, estão na mesma situação. Não basta consulta estão cheios, tem toda hora. 2023 já teve a consulta. Olha o tempo de espera, como o próprio deputado disse, como o chegar no médico, ver o tamanho dessa hérnia e ter apenas consultas pela frente, né? De o Estado não intervir de forma urgente. Quantas pessoas passam por esse sofrimento, ela não consegue fazer o básico, o básico. A gente espera que, diante, né, da imprensa, da forma, da proporção que toma esse caso, que a Luciane seja operada. Mas quantas outras Lucianes estão na mesma situação, precisando desse apoio e de uma cirurgia, que é um direito de todo cidadão que paga imposto nesse país. Vamos trocar um pouquinho de assunto, vamos falar de cultura, porque a Semana do Livro Infantil movimenta a Biblioteca Pública de Santa Catarina, viu? E a Casa da Literatura Catarinense também. Então aí tem contação de história, enfim, falar de livro, falar de literatura é tudo muito bom. E quem vai contar um pouquinho dessa história, dessa semana, é a Júlia Matos, apresentadora, minha colega do Tá Na Hora Santa Catarina, que ama livros. Você sabe bem por quê, né? Vamos ver a reportagem. A Biblioteca Pública de Santa Catarina recebe cerca de 300 visitantes por dia. Na Semana do Livro Infantil, esse movimento aumenta ainda mais. Famílias e estudantes aproveitam o espaço para se aproximar dos livros e transformar a leitura em parte da rotina. Como que é a rotina e a interação das tuas pequenas com a biblioteca? Elas têm biblioteca na escola, então lá elas costumam pegar livros toda semana, né, que é mais fácil. E aqui na biblioteca a gente vem esporadicamente, assim, uma vez por mês ou a cada 2 meses. Elas gostam muito do ambiente, né, porque aqui é um ambiente bem agradável para as crianças. E gostam muito de levar livros para casa, então a gente leva. Quantos anos você tem, Maitê? 6. 6. E você já lê? Um pouco. Um pouco. O que você mais gosta dos livros que você encontra aqui? Monster High. Da Monster High? Que legal. As histórias são bacanas de ler? Eu não li daqui, mas talvez eu leve hoje. Que legal. E na escola, você leva sempre para casa? Como é que é essa dinâmica? Nem sempre, porque às vezes a biblioteca tá fechada e às vezes é aberta. É mais legal quando tá aberta, né? É. Quando você vem pra biblioteca, o que você procura? O que te enche os olhos, assim? Eu gosto de ler livro de dinossauro, de aventura. Eu adoro. Que legal. E pros seus amigos? Você vê os seus amigos lendo também? Vejo, porque lá na escola, quando a gente tá quase saindo, a gente faz uma hora da leitura, que todo mundo para ler. E você gosta desse momento? É importante? Uhum. E por trás desse movimento está um trabalho contínuo de incentivo à leitura. A Casa da Literatura e a Biblioteca, aqui nós, em parcerias, programamos uma semana especial, né, voltadas para o livro, para o incentivo à leitura das crianças, para mostrar para as crianças que o livro não é só um objeto, e sim um portal para aventuras e criar afetos duradouros nas crianças. Entre os mais jovens, a leitura deixa de ser apenas uma obrigação escolar e passa a fazer parte do dia a dia, seja nos estudos ou no tempo livre. O quão importante hoje é o livro na tua rotina? Eu não tenho o maior hábito de ler, principalmente comparado com essas 3 aí, mas quando tem um livro que eu me interesso muito, eu leio. Tanto que um tempo atrás eu li um livro, uma biografia do Napoleão, porque eu gosto muito de história, né? Eu quero fazer história, talvez fora, talvez na UFSC. E era um livrão desse tamanho. E, cara, cada segundo que eu li era muito divertido. Eu leio vários tipos de livros, mas eu gosto principalmente de ficção e literatura clássica. São as minhas paixões, assim, no geral. E... Qual é o teu livro favorito? Eu gosto muito de Meu Pé de Laranja Lima. E eu gosto muito de Hamnet, da Meg O'Farrell. Saiu o filme recentemente. Eu já li faz um tempão, porque a minha mãe assinava o Clube Intrínsecos, recebia todo mês em casa. E foi um livro, assim, que me cativou, porque saber sobre Shakespeare, a história dele. É uma ficção histórica, né? Então, ela te cativa muito com a relação com a família e ela te encanta, assim. E na Semana da Leitura, os dados trazem um reflexo de Santa Catarina. Hoje, mais de 64% da população se considera leitora, um índice maior do que a média nacional de 47%. E quem puxa esses dados para Santa Catarina são as crianças e pré-adolescentes. Isso porque a leitura começa dentro das escolas e nas famílias. Quando a gente fala de construção de futuro, a leitura está presente. Mas eu tive muito mais acesso à leitura e incentivo do que as crianças têm hoje em dia. Eu sinto muita falta dessa falta de
incentivo e senso crítico que elas têm, que eu sinto que eu tinha. A rede social, tu acha que atrapalhou? Com certeza, elas passam muito mais tempo vendo vídeos no TikTok, no YouTube, por exemplo, do que lendo um livro, até porque vem uma dopamina muito mais fácil no TikTok do que lendo um livro que precisa de muito mais tempo por isso. Para você hoje, a leitura significa o quê? Hoje em dia é uma fonte de conhecimento, é uma fonte que abre a sua mente para outros ares, acaba tendo a questão da empatia, porque você acaba lendo e você acaba entendendo o lado das outras pessoas, um olhar diferente. E que livro te marcou e que pode marcar quem está nos assistindo? Eu acho que, se não eu, quem vai te fazer feliz, a biografia do Chorão, do Charlie Brown, que fala sobre a realidade dele, que muitas pessoas, na verdade, às vezes não sabem nem o nome. Então, eu acho que é bem importante até para as pessoas terem essa questão dessa empatia e como as pessoas se sentem. A programação é voltada principalmente ao público infantil, mas aberta a todas as idades. Segundo o governo do estado, a Semana do Livro Infantil faz parte de um conjunto de ações para fortalecer o hábito da leitura e manter Santa Catarina entre os estados com mais leitores do país. Todo o trabalho feito nas nossas escolas é voltado ao letramento, à leitura, à fluência leitora, e desenvolver bons leitores capacita cada vez mais os nossos estudantes, né? Ninguém melhor para fazer essa reportagem e nos contar essa história como a Júlia Matos, né? A Júlia, inclusive, deixou lá hoje o seu livro, né? Mulheres do Barro. A Júlia, que é de Palhoça, orgulho dos palhocenses, que conta a história dessas mulheres guerreiras, fizeram a história, as mulheres do barro, né? Eu até peguei o nome delas aqui, Antônia, Madalena, Dona Zenir, Zita, Laura, tantas histórias contadas nesse livro, que está lá também, fazendo parte de todo esse acervo que a Júlia deixou por lá. Parabéns, Júlia. E, como eu disse, ninguém melhor do que você para contar essa história, para falar de literatura, de livro e de cultura. E já que estamos falando de cultura, sabe o que está chegando aí? A agenda cultural. Coisa linda, Thiago Pires, meu parceiro, obrigada por esse carinho todo, viu? E realmente, meu livro está lá na Biblioteca Pública do Estado para você conferir, viu? Vamos com a agenda cultural, porque hoje está cheio de coisa para o seu final de semana. Olha aí, vamos começar com Blumenau, viu? Santa Catarina entra, aliás, com Vale, porque Santa Catarina entra no ritmo de aventura nesse final de semana. A cidade de Pomerode recebe um dos maiores eventos de mountain bike e gravel do país, com provas nos dias 18 e 19 de abril, com atletas de várias regiões do Brasil que participam das competições com percursos de 30, 50 e até 100 quilômetros pelas trilhas da região. Mas o evento vai além do esporte, viu? A programação também inclui festival de churrasco, micro cervejarias, atrações musicais, atividades para crianças e apresentações folclóricas. Então, tem opção para toda a família e mistura aí adrenalina, lazer e cultura em um só lugar. E tem convite para vocês, olha aí. Alô, galera! Tem um convite especial para você e sua família. Acontece nesse fim de semana, 18 e 19 de abril, o 12º Desafio dos Rochas, um dos maiores eventos do sul do Brasil de mountain bike e gravel. Mas não é só isso, tem a provinha Kids no sábado à tarde, muita festa, muita alegria. Acontece junto com o desafio o Festival das Micro Cervejarias de Pomerode e o Festival de Churrasco, um dos melhores da região. Vai acontecer junto com o Festival Baraqueta no Desafio dos Rochas, no Parque de Eventos esse fim de semana. Então, convido você e sua família a estar presente aqui, aproveitar as festas, festival de churrasco, cerveja, muita banda, muita diversão para as crianças e adrenalina e emoção à flor da pele aqui em Pomerode, nas trilhas. Bora lá, convido vocês para estarem aqui conosco. Convite feito. Agora no Oeste, Chapecó recebe, a partir deste fim de semana, o primeiro Festival de Violão Instrumental. De 18 a 21 de abril, o evento reúne professores e músicos de várias regiões do Brasil para uma programação gratuita, com aulas, ensaios, concertos abertos ao público. Durante o dia acontecem masterclasses e atividades para alunos de todos os níveis. Inclusive tem um trechinho aí para vocês da programação para já ter um teste, né? Um pouquinho, um pedacinho das atrações musicais lindas e esses convidados. Olha só.
isso, para ter um gostinho dessas atrações musicais, me faltou a palavra, coisa boa, o pessoal mandou para vocês aí de casa ficarem com vontade de estarem lá junto e, claro, participar dessa atração. Agora, a Baía de Zimbros, em Bombinhas, recebe neste sábado a 4ª edição da corrida de embarcações a motor. É isso mesmo. A programação começa às 9 horas da manhã com disputas na água e atrações ao longo do dia, viu? Além das corridas, o público pode aproveitar shows ao vivo, apresentações musicais. Também ficou aí, ó, o convite para vocês. O cenário já está pronto. Só fizemos um pequeno ajuste para garantir o melhor do evento. Por conta da previsão de ventos fortes, a programação foi ajustada. E agora, toda a emoção da 4ª corrida de embarcações a motor acontece em um único dia. E é nesse sábado, hein? Dia 18 de abril. A partir das 9 da manhã, a Baía de Zimbros vira palco de velocidade, tradição e adrenalina. E a programação continua com música ao vivo. Lá de onde ela vem, as coisas são assim. Sente quando o outro... Chama a família, reúne os amigos e vem ver esse dia com a gente. É nesse sábado, na Baía de Zimbros. A gente se vê lá. Do meu lado, a gente nem se falou, falava por si. Balneário Camboriú recebe neste sábado um verdadeiro desfile de relíquias sobre rodas. Cerca de 500 carros antigos participam do evento Rota do Automobilismo, antigo mobilismo, né, que percorre as principais vias da cidade a partir das 9 horas da manhã com saída do Expocentro. O trajeto passa por avenidas importantes e reúne veículos com mais de 30 anos de fabricação, valorizando a história e a cultura automobilística. Próxima atração aqui com a gente, bora, bora, bora. Você aí de casa também quer saber da nossa agenda cultural? E vou dizer, música, gastronomia e cultura. Cervejarias movimentam o fim de semana aqui em Florianópolis, viu? A Avenida Beira-Mar Continental recebe mais uma edição do Craft Beer Festival, nos dias 18 e 19 de abril, com entrada gratuita mediante retirada antecipada. O evento reúne mais de 150 opções de chopp artesanal, shows ao vivo com bandas de rock, além de food trucks, feira criativa e espaço kids, que é bom, dá para levar a criançada. A programação começa às 11 horas da manhã e segue ao longo do dia com atrações para toda a família. Uma opção ao ar livre para curtir música, gastronomia e lazer. Também tem um gostinho para vocês aí. Um festival ao ar livre com gastronomia, música ao vivo e cerveja artesanal. É nesse final de semana mais uma edição do Craft Beer Floripa. Nos dias 18 e 19 de abril, a Beira-Mar Continental virá palco de uma das melhores festas da cidade. O Craft Beer Floripa irá reunir 10 bandas ao vivo, mais de 250 rótulos de show, bares de drinks, food trucks, feira criativa e espaço kids. A entrada é gratuita, mas você precisa garantir o seu ingresso através do link da bio do @Festival Craft Beer. Agora é só convidar quem não pode perder esse rolê. Agora, a dança contemporânea ganha espaço em São José com um espetáculo gratuito nessa semana, viu? A Cia Lápis de Seda apresenta Desapego no dia 17 de abril, às 8 horas da noite, no Teatro Adolfo Melo. A montagem propõe uma reflexão sobre identidade e liberdade por meio da performance intensa e cheia de movimento. Além do espetáculo, o público também pode participar de uma oficina gratuita de dança durante a tarde. E o convite também foi feito para vocês aí de casa. Meu nome é Ana Ciscato, eu sou diretora da companhia Lápis de Seda, que é uma companhia de dança inclusiva que trabalha na valorização das diferenças. Oi, eu sou a Ana Flávia, eu sou bailarina da companhia e a gente veio fazer um convite para vocês. É que amanhã, dia 17, sexta-feira, a gente vai estar apresentando o espetáculo Desapego no Teatro Adolfo Melo, em São José, ali no Centrinho Histórico. Às 20 horas e contamos com a sua presença. O espetáculo é gratuito. Venha nos assistir, contamos com vocês. Que convite mais fofo, gente. Essa foi a Agenda Cultural. Espero que eu tenha te ajudado a planejar o final de semana, viu? Semana que vem tem mais. Agora, pessoal, um acidente registrado na subida do Morro dos Cavalos, agora, no início da noite, está complicando bastante o trânsito na região, viu? Segundo as primeiras informações, houve uma colisão que provocou o bloqueio da faixa da direita, o que já deixa o fluxo lento e com
formação de longas filas. O reflexo no trânsito começa lá na região da Praia de Fora, onde os motoristas já enfrentam muita lentidão. Equipes de socorro estão no local prestando atendimento à ocorrência. Você de casa pode acompanhar aqui com a gente, junto com o nosso portal SCC10. Agora vamos para a previsão do tempo? Sexta-feira começa com tempo instável em Santa Catarina, principalmente na metade leste, onde a madrugada ainda tem chuva persistente no litoral e pancadas isoladas nas demais áreas. Ao longo do dia, o tempo segue com muita variação de nuvens e chuva fraca e isolada a qualquer momento em todas as regiões. Entre a tarde e a noite, aumentam as condições para temporais bem isolados. O tempo ainda é influenciado por uma frente fria próxima da costa, que aos poucos tende a se afastar. Vamos dar aquele giro nas regiões? Olha só, oeste e extremo oeste chegando a 29 graus, com sol garantido por lá. Nosso Vale do Itajaí, muito próximo da Serra Catarinense, entre 13 e 30 graus, assim como a Serra, entre 15 e 29 graus. Bastante sol durante o dia, mas chuva no final da tarde. 29 graus de máxima no norte do estado. Grande Florianópolis também chegando a 30 graus nesta sexta-feira. E sul do estado também entre 11 e 30 graus e possibilidade de temporal no final do dia. As cidades mais pedidas estão com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Você pede no Instagram, no nosso WhatsApp, elas chegam aqui. São José Grande, Florianópolis com máxima de 28 graus nesta sexta-feira. Imbituba entre 19 e 27 graus. Chuva garantida para Itajaí, que deve chegar a 28 graus de máxima. Urubici entre 13 e 25 graus. E Joinville, no norte do estado, com máxima de 28 graus nesta sexta-feira. A gente vai, pessoal, para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho o ministro natural de Timbó é afastado por assédio. É daqui a pouquinho. Enquanto isso, imagens de São José, BR-101, trânsito tranquilo, viu, por lá. Daqui a pouquinho a gente volta. 35 de volta, Tá Na Hora Santa Catarina, e o Supremo Tribunal de Justiça decidiu manter o afastamento e abrir processo disciplinar contra o ministro Marco Buzzi, que é natural da cidade de Timbó. Vamos chamar a Natiele Oliveira, que está ao vivo com a gente, para trazer mais informações sobre essa notícia que chega agora para a gente, Nath. Microfone seu, a informação é sua, vem daí. Boa noite, Tiaguinho. Exatamente isso. O ministro Marco Buzzi, que é natural aqui de Timbó, no Médio Vale do Itajaí, segue afastado das suas funções administrativas, enquanto as investigações que ele está sendo investigado, então, por assédio sexual continuam. Agora ele vai ter que responder por um processo disciplinar aberto no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a medida desse afastamento foi tomada, então, após uma comissão interna apontar indícios de assédio sexual. O principal caso então, é de uma denúncia que foi feita em janeiro deste ano, que aponta, então, que o ministro, o Marco Buzzi, ele teria, então, assediado a filha de um casal de amigos dele em janeiro em uma praia de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Depois que essa história veio à tona, uma ex-funcionária que trabalhava no gabinete desse ministro também denunciou um outro caso, formalizou também outra denúncia de assédio. Agora, então, o processo ele segue em duas frentes. Primeiro, na parte administrativa, onde uma comissão de ministros do STJ vai conduzir uma investigação interna para avaliar a conduta do magistrado. Já na esfera criminal, como ele tem foro privilegiado, ou seja, ele é uma autoridade, né? O caso já está sob análise do Supremo Tribunal Federal, que já autorizou, então, a abertura de um inquérito. Mas, por enquanto, o catarinense, ele segue afastado das suas funções, né? Segue afastado, então, de retomar os trabalhos no tribunal até a conclusão de todo esse caso. A gente também vai seguir acompanhando o desenrolar dessa história e aí traz mais atualizações, tanto por aqui ou também através do portal SCC10. Tiaguinho. Faça isso, Nath. Segue acompanhando e, como você disse, tudo lá no nosso portal SCC10, sabe tudo o que está acontecendo. Júlia Matos. Uma operação integrada das forças de segurança foi realizada na comunidade da costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, e resultou na prisão de 2 pessoas. A ação tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão e foi coordenada pela Polícia Penal, com apoio de equipes especializadas e da Polícia Militar.
Uma mulher foi presa por ordem judicial e um homem acabou detido em flagrante. No local, os agentes apreenderam uma arma de fogo, 2 carregadores, munições, drogas semelhantes à cocaína e substâncias sintéticas, além de balança de precisão e rádios comunicadores. Materiais que indicam organização e possível atuação no tráfico. De acordo com as autoridades, a mulher já tinha antecedentes por tráfico de drogas. Já o homem possui uma extensa ficha criminal com passagens por tráfico, porte ilegal de arma e roubo, além de histórico de fuga do sistema prisional. Após a ação, os 2 foram levados para a central de plantão policial e, em seguida, encaminhados aos presídios da capital, onde permanecem à disposição da Justiça. Agora, pessoal, uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina desarticulou um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, com atuação fora do estado. O prejuízo passa dos R$100 mil e o golpe começou pelas redes sociais, mas terminou com depósitos feitos dentro de uma lotérica no centro da capital. Érica Garda está chegando ao vivo com detalhes para a gente. Érica, a informação é com você. Que curioso um caso como esse, né? A gente vai sendo levado. Conta mais sobre isso. É isso, Júlia. Quando a gente pensa que já viu de tudo, vem os criminosos e nos mostram que não, viu? Para a gente começar, então, a falar desse primeiro caso, essa operação da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, uma funcionária, então, de uma lotérica foi abordada por esses criminosos, inicialmente através das redes sociais. Depois eles ligaram para ela e se passaram, então, pelo patrão. Ela foi obrigada, então caiu nesse golpe e acabou fazendo depósitos aí que somam R$114 mil. A Polícia Civil, então, cumpriu mandados de busca e apreensão e, até o momento, 7 pessoas foram presas, mas outras seguem aí na mira da polícia. Uma operação, então, que foi feita aqui em Santa Catarina e também em outros estados aqui do país. Érica, outra operação, também nessa quinta-feira, acende um alerta para os golpes cada vez mais sofisticados, envolvendo, claro, contas bancárias. A Polícia Federal investigou um grupo que usava documentos falsos para acessar contas da Caixa Econômica Federal. Vou voltar com você, porque esse assunto do golpe, cada semana a gente vê um golpe diferente, as pessoas de casa acabam pegando esse alerta e se precavendo em casa, né? Como é que funcionava esse outro golpe, Érica? É isso, Júlia. Eles se utilizavam, então, desses clientes, né, que possuíam contas na Caixa Econômica Federal e eles faziam a falsificação de alguns documentos e, a partir daí, também a questão do uso da biometria. Assim, eles conseguiam acessar as contas dos clientes e até mesmo mudar as senhas. Muitas pessoas foram lesadas e a Polícia Federal conseguiu, então, cumprir 2 mandados. 2 pessoas, por enquanto, foram presas, mas a polícia estima que outras pessoas estão envolvidas nesse golpe. Essas 2 pessoas foram presas no município de Palhoça, diversas pessoas foram lesadas, lembrando que eram clientes da Caixa Econômica Federal. Certamente um esquema aí que já está na mira da Polícia Federal também e outras pessoas devem ser presas ao longo da semana. Obrigada, Érica, pelas informações. Tiago Pires. Pois é, agora vamos falar dos nossos heróis. Os policiais rodoviários federais salvaram a vida de uma recém-nascida engasgada na madrugada desta quarta-feira em Blumenau. A bebê, de apenas 10 dias, foi levada pelos pais até os agentes que atendiam uma ocorrência na BR-470. Ao perceberem que a criança estava sufocando, um policial realizou a manobra de desengasgo, enquanto o outro acionou socorro. Após os procedimentos, a bebê voltou a respirar e chorou, saindo do estado crítico. Ela foi atendida por equipes de resgate e encaminhada ao hospital. Segundo informações, passa bem, que coisa boa, os nossos verdadeiros heróis estão aí. Agora, Júlia Matos, e você que nos assiste, amanhã tem o SCC meio-dia. Vamos dar o recado deles aí? Fala, galera do Tá Na Hora Santa Catarina, Júlia, Tiaguinho, boa noite para vocês. Quero convidar todo mundo para acompanhar nesta sexta-feira o nosso SCC meio-dia. A gente já vai falar de algumas programações aí para o final de semana, tem a previsão do tempo completa para vocês e, claro, tudo que é notícia aqui no nosso estado. Então, nosso encontro, vocês já sabem, é todos os dias a partir das 11 horas da manhã e amanhã estaremos aqui, sexta-feira, juntinhos na tela do SCC SBT. Até lá! É claro que a gente vai estar ligado, todo mundo ligado, sintonizado no SCC SBT, né, Júlia? Bom, hoje, como o pessoal pode perceber, estou aqui no Bom Abrigo. Hoje foi daqui
Amanhã vamos estar junto aí no estúdio, trazendo muita informação para você em toda Santa Catarina. Júlia, um beijo no teu coração, boa noite, um bom descanso. Muito obrigado a todo mundo que está ligado com a gente aqui na tela do SCC SBT. E que bom, né? Que bom, a gente vai para casa descansado, feliz da vida, porque você estava ligado, sintonizado no Tá Na Hora Santa Catarina. Aproveitando, um beijo para Rio Grande, que está ligado com a gente. Gerson, Renilda, Simon, toda a turma lá. Obrigado. Estamos longe sendo assistido aí, Julia. É isso, Thiago. A gente agradece a audiência, a companhia. Mais um Tá Na Hora Santa Catarina finalizando. E quero a ajuda de vocês, viu? O Thiago Pires está doido para assistir o Tá Na Hora Santa Catarina da sua casa. Será que aqui na Grande Florianópolis, na capital, tem um cafezinho esperando o Thiago Pires? A gente vai abrir o nosso WhatsApp, viu? Vai estar com ele 24 horas ali esperando você convidá-lo para ir até a sua casa, viu? Obrigada, pessoal, pela audiência, pela sua companhia, pela sua amizade, por estar aqui com a gente, finalizar o dia muito bem informado. A gente finaliza agora com imagens de Balneário na sua tela. Amanhã tem mais Tá Na Hora Santa Catarina. Beijão!